Olha, equipe, estamos já quase chegando na casa da nossa participante, Ariel. A Ariel é uma travesti de 23 anos, super nova. Ela é assistente social, militante da causa LGBTQIA+, e atualmente ela trabalha como assessora parlamentar. A queixa dela de saúde é um diagnóstico que ela teve há um ano, mais ou menos, de fibromialgia, depois de ter dores inexplicáveis e muitos diagnósticos errados, até conseguir chegar ao diagnóstico de fato de fibromialgia. É intrigante como tem pessoas que vivem com essas dores da fibromialgia, mas que não sabem por não ter o diagnóstico. Inclusive, a atividade física ela é uma grande ferramenta para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? A fibromialgia é uma alteração do sistema nervoso central, em que o corpo ele fica mais sensível à dor. A experiência de dor ela é intensificada. E claro que questões emocionais, traumáticas, podem intensificar o quadro, mas que não são exatamente causadoras do quadro, né, Simone? Isso, exatamente. A questão emocional pode ser um fator de piora de alguns quadros, mas de fato não é a causa. E essa coisa de associar questões emocionais acaba gerando um estigma em relação à fibromialgia, achando que tudo é uma questão de pensamento positivo, de se ela quiser ela melhora. Bom, eu acho que, no final das contas, a gente falar sobre a fibromialgia vai conseguir desmistificar muita coisa com relação a essa doença, vai trazer informação para muita gente. E vamos conhecer a história de Ariel, que não me parece uma história simplesinha. Acho que estamos falando de uma travesti grandiosa. Nervosa, nem criança. Só primeiro dia de aula? Olá! Olá, bem-vinda. Oi, Ariel. Eu sou Luana. Prazer, Luana. Pode entrar. Obrigada. Prazer. Enfim, eu quero primeiro, o início de tudo é saber o seguinte. Quem é Ariel? Acho que eu sou um misto de um pouco das pessoas que passaram pela minha vida. Sou a inspiração também da minha família. Sou a construção também de um movimento de luta e resistência da comunidade LGBT, principalmente da comunidade T. E tudo isso me recorta através da arte. A gente chegou aqui sabendo que você tem um diagnóstico de fibromialgia. Como é que isso atravessa a sua vida? É um desafio muito grande, sabe? Ser uma pessoa trans e ainda mais ter um recorte de vida atravessado pela fibromialgia. E, ao mesmo tempo, ser jovem, né? Porque as pessoas não associam tanto a fibromialgia a uma pessoa jovem. A você ter momentos de incapacidade, momentos de dor, momentos também emocionais, né? Que recostam a nossa vida. E viver com a fibromialgia é um desafio diário. Porque todo dia a gente tem que estar lidando com o nosso corpo e conversando com ele como é que a gente vai trilhar o nosso caminho do dia, sabe? De uma forma que a gente reduza os quadros de dor, reduza os quadros de ansiedade, para que a gente tenha relações melhores, sociais, porque também impacta nas nossas relações, nas nossas trocas. Às vezes um abraço dói. Sim, sim. Bom dia, Bruna. Eu queria agora que você falasse um pouco pra gente sobre sua atual ocupação, né, profissional. Você é assessora parlamentar. Sim, isso se interliga muito no meu processo de vida. Para me reconhecer enquanto uma pessoa trans, travesti, né, eu começo estudando, né? E eu acho que é uma forma que a gente precisa ter também, que esse conhecimento não fique só preso na gente, mas ele seja difundido, né? E a gente precisa fazer essa estrutura também se movimentar, a nos enxergar enquanto sujeitos políticos e que precisamos estar inseridos na política. Ó, eu não falei para você, mas nós somos colegas de profissão, porque eu me formei em serviço social também. Eu fiquei muito feliz de poder te encontrar
e entender que a gente acaba aplicando, né, o que a gente aprende na universidade nos mais variados espaços. Então, você traz isso para a sua vida. A Ariel é assistente social, assim como eu, porque essa é a minha formação, mas é uma assistente social jovem. E é preciso destacar que a gente está falando de uma travesti de 23 anos, que tão nova, já tem tantas responsabilidades, que ocupa tantos espaços que não são pensados para pessoas como ela. E ela ocupa esses espaços com muita doçura. Ariel, me conta um pouco da sua história. Você é nascida aqui em Aracaju, me fala um pouco de você. Sim, eu nasci aqui mesmo, na cidade, né? Logo na minha infância mesmo, eu já me reconheci enquanto um corpo dissidente, né? Infelizmente, na minha infância, eu ainda tenho lembranças que eu me omitia muito, porque eu sabia que se eu tivesse gestos, atitudes femininas, ditas femininas, eu sofreria uma punição. Então, isso vai delimitando também o meu espaço mental, psicológico. E como é a sua relação com a sua família? É um pouco difícil porque os pais não têm uma referência de que pode ser uma pessoa LGBT, né? Então, é tudo muito caótico quando aquela criança tem comportamentos que fogem das normas, dos padrões, né? E isso me causava dor, mas ao mesmo tempo eu via que também causava dor neles a incompreensão. Eu chego solicitando a terapia quando já estou no meu ponto crítico. Sim. Quando minha avó adoece, que era esse pilar para minha vida e para minha família, né, que tudo fica muito caótico. Eu tenho apenas 15 anos e aí começa assim ter um acompanhamento mais com a psicóloga. E aí eu saio mais desse momento de estar alheia e começo a me posicionar. Eu queria te perguntar uma coisa que é sobre o diagnóstico de fibromialgia. Qual foi o contexto, né, o momento da sua vida em que esse diagnóstico chega para você? Estava em um momento muito conturbado, né? Tinha recém saído da casa da minha avó por alguns problemas. Estava tendo também problemas dentro do meu relacionamento, né? E não entendia, ia para psicóloga, a gente tentava trabalhar. Até que eu conheço um amigo que tem fibromialgia, e é um homem trans, e ele me explica o que é fibromialgia. Como é que é a sua rede de amigos, sua rede de apoio? É todo mundo muito ligado a muitas coisas, porque nós somos amigos de trabalho, também somos diretoria da própria ONG e somos amigos. Vocês devem falar de trabalho quase o tempo inteiro, né? Sim, sim, Tem uma música da Lin que é Eu Matei o Júnior. sim. E é muito forte, né? Essa música é algo que eu percebo na clínica com pessoas trans que têm uma experiência de morte e de luto. Como é que você vê isso? Eu vejo que esse é um luto muito social, que atravessa o meu corpo, mas ao mesmo tempo o poder da descoberta, o poder de ser quem eu sou, ele é muito maior do que esse meu luto. Então, eu posso estar perdendo algo que talvez não seja meu, mas eu posso estar ganhando algo que é muito maior, que vem de dentro de mim, que vem de desejos infantis, né? Por isso mesmo que eu coloco meu nome enquanto Ariel, que é para demarcar se antigamente eu não podia brincar com a boneca Ariel, hoje em dia eu sou a Ariel, né? Eu sou tudo aquilo que me negaram. Nesse mar, né, há essas turbulências, mas eu precisava continuar, sabe? Porque no final eu acreditava que eu podia ser feliz. Sabe? No final eu acreditava que eu podia realizar sonhos. Estar aqui hoje falando com vocês, estar na mandata da deputada Linda, estar enquanto presidenta de uma organização tão simbólica para mim, que é a Unidas, constrói uma nova história que vai além de morte. É muito mais vida, é muito mais saúde, é muito mais resistência. Isso não anula os momentos ruins, mas isso me dá um sopro de esperança. É isso.
Então, Ariel, me conta como que começou esse diagnóstico, quais foram as primeiras recomendações quando já teve o diagnóstico? Melhorar mais a alimentação e principalmente a atividade física, né? Foi muito importante também entender os limites do meu corpo, né? Enquanto a pessoa fibromialgica, de entender que a atividade física não vai ser para mim da mesma forma que vai ser para outra pessoa que não tem fibromialgia, mas também tem a minha mesma idade, né? Exato. Como que é a sua rotina de trabalho, de alimentação? Me conta um pouquinho. Eu moro com a minha irmã, né? Ela trabalha a maior parte do tempo, a gente se encontra mais à noite, né? Eu logo acordo, tento tomar meu café da manhã, sinto muita dor na hora Pela da manhã. Minha primeira dor é quando eu piso o pé no chão. No chão. Porque eu sinto uma pontada que vem até a minha coluna. Vou ao trabalho, né? Depois eu retorno no trabalho. Realizo algumas das atividades da ONG, né? Final da tarde. A ONG é? Conta pra gente. Eu sou presidenta de uma ONG chamada Unidas. A Unidas, ela é uma associação de travestis e transexuais. Unidas pela Cidadania, né? A história da ONG, ela surge há quase 25 anos atrás, quando travestis e transexuais que viviam na prostituição daqui, de Aracaju, elas se reúnem na praça junto com a assistente social chamada Eliana Chagas, para falar sobre cidadania. Como que foi essa sua experiência passando pelos serviços de saúde? Não digo que foi uma experiência muito boa, né? A gente vem já de um histórico de Brasil, onde muita comunidade médica, científica, olhou para o nosso corpo e tentou nos colocar enquanto patologia. Aí você vai para um médico, aí o médico fala, eu não sei fazer a questão dos hormônios no seu corpo, né? E aí ele encaminha para o serviço que a gente tem de referência aqui no estado, que é o ambulatório trans. Que não é aqui. Não, ele fica situado em outro município, que é Lagarto. É em média 2 horas de deslocamento. E você vai até hoje lá? Sim, sim. É o melhor local assim que a gente tem para fazer todo o acompanhamento. Tem nutricionista, médico. A Ariel, a nossa personagem, ela teve um caminho de busca pelo diagnóstico que é muito comum a quase todas as pessoas que têm fibromialgia, que é passar um tempo com dor, buscando ajuda, mas sem saber exatamente até que ajuda buscar, porque não é uma coisa muito óbvia o diagnóstico. Mutirão Saúde, temos uma participante riquíssima, né? Que é essa mulher travesti de 23 anos, então uma pessoa super jovem, né? E ela lida diariamente com a fibromialgia. Então vamos lá, vamos pensar aqui juntos o que a gente pode fazer diante desse cenário. E ela é uma pessoa que se movimenta, ela treina, mas realmente a fibromialgia dificulta esse processo de frequência. Então, eu pensei em passar um alongamento para ela. E também tem uma questão chamada liberação miofacial, que é uma técnica que você faz muscular para que você diminua dores musculares. Você está de frente de uma pessoa muito jovem, mas uma potência que eu não consigo nem alcançar o tamanho que ela tem, assim. Mas ela tem essa questão da dor que permeia toda a vida dela. Isso é central para ela e ela traz, por isso, uma fadiga crônica que está muito associada aos casos de fibromialgia e um prejuízo de sono. Então, eu acho que trabalhar ferramentas para que ela fique melhor nesse sono e evite esse ciclo vicioso de não dorme bem, piora as dores, porque dispara processos inflamatórios, aí a dor piora, aí ela dorme pior no dia seguinte. É um ciclo vicioso que não para. Acho que a gente precisa conseguir tentar ajudá-la a quebrar isso, pelo menos minimamente, assim. E ela fala de um amigo que é um homem trans e que foi muito importante para ela nessa questão do diagnóstico da fibromialgia, porque ele também tem fibromialgia. Então eu pensei de fazer um encontro entre eles, tanto no sentido de mais elaboração sobre o que é fibromialgia, né, de mais entendimento, de mais nomeação sobre essa experiência de dor crônica, que é muito difícil, mas também de fortalecimento dessa rede de apoio, de fortalecimento desses laços. E a gente tem a Academia de Saúde do SUS, né? Então, eu acho que a gente podia trazer isso para ela como uma possibilidade e ver como ela reage. No final das contas, eu tenho muita certeza que a Ariel vai querer experimentar essas possibilidades que a gente trouxe aqui e experimentar novas ferramentas ou ferramentas que possam acrescentar naquilo que ela já faz.
Temos um plano? Temos um plano. Bora trabalhar. Ariel, eu admito que eu sou uma pessoa carente, eu não minto pra ninguém. Aí eu quero saber, assim, se nessas horas distantes você já tava com saudade de mim. Sim, muita saudade. Ah, que chegou aqui. Mutirão Saúde, eles estão aqui nesse momento exato, porque a gente quer trazer pra você, saber, na verdade, se você já tá curiosa, ansiosa, porque criamos, enfim, um plano de ação pra você. E aí, quais são as expectativas? Ai, tô muito ansiosa. Espero ter boas notícias, boas novidades, né? Que a gente consiga ter um plano bem legal aí pela frente. Teremos. Bom, tem algumas questões que estão aqui circulando a sua vida, né? A fibromialgia, ela é uma coisa que acaba permeando bastante as suas vivências, o que você consegue fazer ou não. Em relação ao sono, a gente tem algumas coisas que podem te ajudar. Eu não sei se você já tentou praticar respiração consciente, que é uma técnica de respiração que você faz. Tem a respiração em 4 tempos, tem a respiração que você só conta 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, 2, 1. E você faz isso por um tempo para você sair do que está lá fora e vir para ali, para aquele momento. A meditação também é uma arma, uma ferramenta muito poderosa. Aí a meditação ajuda a controlar a respiração, batimentos cardíacos, é uma aliada no controle da dor. Um chazinho relaxante antes de dormir, uma camomila, um hortelã, tá? Um chá de maçã e canela, que além de serem chás que te ajudam a acalmar, eles têm uma propriedade anti-inflamatória, que vai ajudar em quê? Nas dores. Nas dores. E agora eu quero te contar sobre a farmácia do corpo. O que são? São neurotransmissores que a gente produz. Serotonina, que você conhece, e que, inclusive, as pessoas que têm fibromialgia produzem um pouco menos. Ocitocina, que é o hormônio da conexão, a endorfina, que é o hormônio da analgesia, e a dopamina, que é um outro hormônio do bem-estar. Como que a gente consegue potencializar a produção dessas substâncias no nosso organismo? Leitura, cozinhar, cuidar de planta, caminhar, ficar perto da água. Então, são várias coisas muito simples que você pode fazer para potencializar a produção das substâncias de bem-estar no seu corpo. E todas elas vão deixar você um pouco mais relaxada, diminuir o estresse, ajuda a manejar o estresse e melhoram a dor. A fibromialgia se manifesta mais em mulheres. 80% das pessoas que têm essa condição são mulheres. E na faixa dos 30 a 50 anos, o que não impede de que ela se manifeste antes ou depois desse período de vida. Ariel, quando a gente conversou, você me falou da sua rede de apoio, né? Falou de amigos, de amigas, que são pessoas que são importantes para você. E que teve uma pessoa que foi importante para você e que te ajudou a chegar a esse diagnóstico. E eu convidei essa pessoa pra gente conversar um pouquinho. Meu Deus. Vamos chamar ele. Bom dia, amigo. Ravi, eu sou o Lucas, eu sou psicólogo do Mutirão Saúde e a gente tá acompanhando a Ariel. E na conversa que eu tive com ela antes, ela falou que você foi uma pessoa muito importante para ela entender o diagnóstico de fibromialgia. Me conta um pouco como é que foi isso, como é que foram essas conversas. Comecei a suspeitar que a Ariel também tivesse fibromialgia, assim como eu, pelo nosso histórico clínico, assim, bastante parecido, né? A nossa história de vida, de buscar a saúde e sempre voltar para casa daquela negativa, né? Tá tudo bem com você, não tem nada de errado com seus exames. E Ariel, fala um pouco da sua relação com o Ravi. É difícil falar sobre isso, sabe? É porque junta diagnóstico, amizade, transição, né? Universidade, todo esse contexto tudo junto. Mas foi um grande porto seguro. Ravi foi para mim, porque nesse momento tão difícil,
de esperar um diagnóstico, de ter tantas negativas, de terem pessoas falando que era preguiça, que era cansaço, né? Tinha Ravi me apoiando para ir ao médico, né? Eu também passei por algumas transfobias com alguns médicos, então eu estava com receio muito de pegar esse diagnóstico, porque eu precisava novamente passar por um médico. Mesmo a gente que é da área de saúde, às vezes a gente não sabe que existe atividade física gratuita, orientada. A gente sempre pensa muito no serviço de saúde em termos de atendimento médico, assim, tô doente, vou lá. E é interessante que aqui, além de fazer atividade física monitorada, você tem os professores, os preparadores físicos que acompanham as pessoas nas atividades, você tem um atendimento antes de iniciar, onde é feita a aferição da pressão, do pulso, e no final da atividade também tem a aferição do pulso. É bem completinho, assim, além de não estar sozinho, você está sendo avaliado. Agora a gente vai conversar sobre atividade física um pouco mais a fundo, essa questão da fibromialgia. Você é uma pessoa que já malha, já treina. Você faz aeróbico também ou você faz mais musculação? Tem que fazer um aeróbico no início, depois eu faço uma musculação. A musculação ela vai te ajudar para que o músculo mesmo consiga proteger as articulações, que você sinta menos dores. O cardio eu te indico que você faça depois de fazer a sessão de musculação, de 10, 15 minutos. Você já ouviu falar de liberação miofascial? Não. Então, a liberação miofascial é exatamente uma técnica que muitas pessoas utilizam para dores musculares, sejam dores de treino, dores de tensão. Então, tem essa técnica de você fazer uma automassagem. Você pode fazer tanto com as duas mãos ao mesmo tempo, ó, apertando, dedo indicador e o dedo médio, tá? Ou então você coloca a mão contrária do lado contrário, ó, assim. E aí você vai apertando, tensionando a região que você mais sente desconforto. Você pode fazer quando você acorda ou antes de dormir, ou as duas coisas. Você me recomenda algum alongamento que eu possa fazer para reduzir um pouco mais as minhas dores, para melhorar o meu dia? Porque eu faço muito do meu jeito. Do seu jeitinho, né? Que não tá errada. Mas assim, qual é a região que você sente dor, por exemplo? Fala um ponto. Aqui e nos pés. Tá, você pode fazer aquele de você puxar aqui atrás e a mão no cotovelo, você vai sentir... Ih, sentiu, né? Já tô sentindo. E aí, cada exercício você pode pensar em 20 segundos cada lado, por exemplo. Ó, aí você vai trocar. Um outro que é bom também para postura é você entrelaçar os dedos lá atrás, é você fecha os braços e abre o peitoral. Aqui nessa posição você pode movimentar o seu pescoço de um lado para o outro. Agora, para os pés, você pode tirar um pé do chão e aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai girar o tornozelo para um lado e você vai girar para o outro. Meu bem, não tem erro e eu acredito que isso vai te ajudar muito. E desde já eu super agradeço por você ter cedido o seu tempo, sua energia boa que você tem, seu que todo conhecimento. Tudo lindo, tá tudo muito bom, mas emocionada aqui sou eu, tá? Chega. Tá, vamos amortir. Então, Ai, como ela é pegada, né, Ariel? Nossa! Ariel, eu quero saber o que você achou dessa galera, desse mutirão saúde, dessa participação da gente na sua vida. Eu queria agradecer muito vocês por esse momento, de ser cuidada, de ser olhada, né? Vocês também entraram um pouco na minha vida, na minha história. Tem um escrito que eu fiz, que foi num momento também muito próximo da minha fibromialgia, mas também foi um momento que me despertou muito a um outro olhar, a pensar, um momento de fragilidade, momentos de força. E eu queria ler para vocês. Por favor. Fiz o meu corpo sepultura de ideias, costurei em mim significados, naveguei e navego em águas turvas de petróleo. Ouvi os gritos da minha mente, posicionei-me, mudei de vida, ou talvez a vida mudou-me. Penso que cairia num abismo sozinha, mas a vida me empurrou. Abri grandes asas, despertei na fúria do vento. Rasguei o escuro. Era eu, um pássaro que voava no passado. Buscava um ninho, um calor. Mas encontrei uma fogueira e um espelho. Me vi, me li,
me encontrei e me assustei com o presente. As penas se transformaram, virei travesti novamente. Em uma selva, sozinha me criei, me acolhi, briguei e transicionei. Na selva de pedras em que me encontro, agarrei o meu sentir e serei sempre um pássaro presa no corpo de uma travesti. Livre para pensar, livre para ser, liberdade para voar. Palmas, maravilhoso. Todos apostos? Senhora. Vamos na aventura Ariel. Às vezes a gente para de realizar certas práticas que nos promovem conforto ao longo do tempo, né? Nem sempre a gente vai sentir o alívio na hora, mas a constância Ela de gosta, né? Tem realizar vários aquelas verdinhos na práticas, casa dela. aqueles Ela gosta. exercícios, a longo prazo vai trazer uma situação de conforto pra gente. E ela pegou a palavra constância, né? Que é importantíssima. O que Simone sugeriu para mim foi ingerir mais chás, né? Chás que principalmente fossem calmantes, que reduzissem os meus níveis de dor. Eu já comprei chás, já comecei a utilizar. Ela também me passou as meditações, as respirações. Aí de novo. Olha. Isso me ajuda muito mais, me aliviar, ficar mais relaxada, a ter uma noite melhor de sono. Aí, Doc. Ai, nossa, desejando muito que ela consiga ter paz no sono dela. Imagina. É muito triste, né? Uma pessoa que tem medo de dormir. Isso faz toda a diferença no dia, né? Nossa. O Lucas me desmontou muito, né? No meu sentido emocional mesmo. As perguntas dele foram bem provocativas e me trouxeram à tona muitos sentimentos, né? A Ariel, ela é muito profunda, né? Super articulada e uma intelectual, né? E levar isso enquanto aprendizado, né? Ter também o fortalecimento da minha rede de apoio é fundamental nesse processo de dor. Foi muito né? bonita Porque a nossa quando conversa. A gente tá falou nesse muito sobre a processo importância dor, de fortalecer essas relações, a rede de apoio. Ela trouxe a família. Então, a gente se ligar, olhar para os lados, olhar para as pessoas que a gente ama, a gente se dedicar às pessoas que a gente ama, também é um processo da gente se fortalecer. Os alongamentos. A Yari foi uma fofa. Ai, ela me chama de fofa. Ela me passou, né? Principalmente para reduzir as minhas dores logo quando eu acordo, né? Levou a sério as recomendações. Isso tem me melhorado muito, assim. Muito mesmo, porque eu tenho conseguido ativar melhor parte do meu corpo. Tô gostando que de ficam ver. enrijecidas. E esse Né, look, por conta adorei. do próprio Olha essa processo que eu calça. vou- Isso tem melhorado muito mais, porque eu ativo melhor meu músculo e começo o meu dia com um pouco mais de atividade. Pra mim, Olha lá o pezinho dela, né? Pezinho, não. Ela falou tanto Você desse trabalhou o pé. pezinho para dela, novos né? dias, né? Mesmo sentindo dor, mas sempre em mente também a superação das nossas dores. Ai, gente, a Ariel é muito especial. Muito, uma pessoa interessante, né? E cheia de vida. Não, e quando o Lucas fala isso, de ela ser uma pessoa cheia de vida, a gente está falando também de uma pessoa que convive com as dores crônicas da fibromialgia. Então é muito importante saber que ela tem essa busca, né, por vitalidade, mesmo dentro dessa condição que é tão complexa, né? Exato, e por vezes muito limitante até, né? Às vezes as dores são tão intensas que limita o movimento, impacta no ânimo, na disposição. E ela tá sempre, parece que querendo quebrar isso, né? E um passo além da dor, né? E para além desse desconforto físico, existe também o desconforto emocional, porque você sente algumas dores muito mais intensas em lugares específicos. Por isso a importância de você ter uma consciência corporal, de saber trabalhar esses pontos, para que não seja impactado o sono, por exemplo, porque ela tem essa questão do sono, né? Acho que isso também impacta. Sim. E em relação a esses efeitos emocionais, ela também está cuidando, né? Na verdade, a Ariel tem cuidado da fibromialgia de diversas maneiras, por múltiplos caminhos, inclusive com terapia e com o fortalecimento da rede de apoio, que foi algo que a gente conversou bastante. E diante desse caminho de prosperidade, sucesso e crescimento, Ariane, alguma coisa a dizer? Sem dúvida nenhuma, é check. Cheque na Ariel!